Hoje é quinta, 22 de maio, entra no ar neste momento mais um pré-jogo nesse nosso giro de notícias. Hoje o Botafogo entra em campo contra a equipe do Capital pela Copa do Brasil para sacramentar a sua classificação visando as oitavas de final da competição de mata-mata nacional. O Glorioso deve ter vários jogadores que serão poupados pelo técnico Renato Paiva. Hoje é um dia importante para atletas que buscam seus espaços fazerem por merecer ali, jogarem com esse novo Botafogo, esse Botafogo de Renato Paiva. E é importante também a gente conseguir mais uma vitória e outra vitória fora de casa, já que é um calcanhar de Aquiles do técnico alvinegro. Tudo, mas tudo mesmo em relação a Botafogo e Capital nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. E você pode entrar agora na VBET, que é parceira do canal do TF, parceira do Botafogo, fazer o seu cadastro e fazer o seu palpite na partida de hoje. E claro, se você confiar que de repente um dos jogadores que estarão ali ganhando oportunidades poderá fazer um gol, é a sua hora. De repente você coloque ali um palpite que o Santi Rodrigues vai fazer um tento. Você pode ir na VBET, colocar esse palpite sempre responsável, com uma quantia que não vai te fazer falta. Vou deixar o link aqui embaixo, tanto no nosso primeiro comentário e também o QR Code aqui na tela. Entre agora na VBET, jogando com responsabilidade, porque é parceira do canal do TF e parceira do Botafogo. Cada cadastro, vocês ajudam muito o meu canal e também o Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje, às 21h30, jogo que será transmitido pelo Sport TV, não PFC, pelo Sport TV, Botafogo e Capital. Jogo de volta pela Copa do Brasil. No Newton Santos, o Botafogo venceu por 4-0 e praticamente sacramentou a sua classificação. O técnico Renato Paiva poupou vários jogadores, alguns deles nem viajaram para Brasília. E a expectativa é que o técnico coloque uma equipe bastante mesclada, ou totalmente mesclada, na partida de logo mais. Se a gente pega até mesmo as possibilidades, eu acredito em um Botafogo formado por Léo Link, Ponte. Na zaga, aí que fica a situação, né? Se ele vai colocar o Serafim, se ele vai colocar o Cauã Branco, que vem jogando na equipe sub-20. Danilo Barbosa deve fazer parte da defesa. E na lateral esquerda, Marçal. No meio campo também você pode ter ali algumas dúvidas. Alan, jogando ao lado de Newton ou Patrick de Paula. Você tem Santi Rodrigues, que deve receber a sua oportunidade, junto com Nathan Fernandes e também o Jefinho. No comando de ataque, Igor Jesus. A partida de hoje tem algumas importâncias. A principal, é claro, vencer diante da nossa torcida no Mané Garrincha, que sempre está presente, sempre faz uma festa maravilhosa. E hoje, mesmo como equipe reserva, o Botafogo tem que honrar esses torcedores que lá estarão. Esse é o primeiro ponto e é o inegociável, vencer a partida. E claro, jogadores como o Santi Rodrigues precisam aproveitar essas chances, né, deles chegarem na partida de hoje e performarem muito bem. O Santi precisa de um gol, precisa de uma boa atuação, até mesmo para ganhar uma confiança, visando as partidas importantíssimas que nós teremos na sequência. Teremos hoje a equipe do Capital e na próxima terça a Laú pela Copa Libertadores América. Temos que jogar bem, precisamos jogar bem. É isso que o Botafogo precisa para vencer a equipe do Capital. Poupar jogadores e conseguir um grande resultado. E o Léo Dantas vai falar o que a gente pode esperar desse nosso adversário, que nós já batemos no jogo de ida no Newton. Falei, Léo Dantas, como o Capital deve ir a campo hoje. Capital que tem novidades, né, Léo Dantas? Falei. Oi, TF, oi pessoal do canal, tudo bem? Vamos então falar do Capital, equipe da Capital Nacional, como o próprio nome já diz, e que vai enfrentar o Botafogo no jogo de volta da fase 3 da Copa do Brasil nessa quinta-feira no Mané Garrincha. O Capital está em quarto lugar no grupo E da Série D do Campeonato Brasileiro. As chaves na quarta divisão tem 8 equipes, então mesmo na zona de classificação é meio de tabela. Só entrou nessa zona de classificação depois da vitória na última rodada, 2-0 sobre o Luverdense, que foi estreia do novo treinador. Mesmo tendo feito poucos jogos da partida de ida para cá, teve mudança no comando técnico, saiu o experiente Roberto Fernandes, que ainda estava no jogo contra o Botafogo, para a chegada do Felipe Surian, técnico Volta Redonda, foi campeão da Série D de 2016 pelo Voltaço, então é conhecido aqui no estado do Rio. Essa mudança no comando técnico já dá alguma amostra de que algo não estava certo, né? De que algo não estava se desenvolvendo. E aí, dependendo do tamanho do recorte, ou isso fica explicado ou você fica na dúvida por que trocou o técnico. Nos últimos 19 jogos,
O Capital perdeu só 3. Isso inclui o campeonato estadual com nível baixo, mas ainda assim um percentual de derrotas baixíssimo, um aproveitamento muito bom. Essas 3 derrotas concentradas nos últimos 6 jogos, justamente quando o nível de dificuldade aumenta, quando o Capital avança na Copa do Brasil e inicia a disputa da Série D. Então, essa mudança foi feita apesar do recorte longo ser positivo, o curto não estava dos melhores. Análise tática, claro, reúne o que rolou no jogo contra o Botafogo, o que deu certo e o que deu errado, mais errado, já que o Capital perdeu de 4-0, mas é importante, e também algumas coisas que foi possível perceber vendo os melhores momentos dos jogos do time na Série D. Mas lembrando, Felipe Suriano, o técnico, só fez um jogo. É difícil ter certeza de que identidade ele está tentando dar para esse Capital. É muito recente para fazer essa análise. Mas no jogo contra o Botafogo, o Capital, jogando fora de casa contra um time grande, fez algo que não costuma fazer no seu dia a dia. O Capital costuma jogar no 4-4-2. Mas contra o Botafogo colocou uma linha de 5 na defesa. Tentou fortalecer esse sistema defensivo para reduzir a quantidade de possibilidades ofensivas do Botafogo dentro da área. Só que para fechar a linha de 5 recuou um dos volantes. E como normalmente o Capital defende com um volante, liberando o segundo para ser um cara que se aproxima do terço final, isso acabou ocasionando alguns espaços no meio campo, entre linhas, o que possibilitou ao Botafogo os espaços para os chutes de média e longa distância. O Botafogo acabou não fazendo gol assim, mas teve inúmeras oportunidades, principalmente na etapa inicial. E detalhe, o Capital também sofre gols assim nos jogos da Série D. Recentemente perdeu para o Ceilândia no duelo local com um gol de fora da área. Então mesmo quando não é linha de 5, esse é um problema nesse espaço entre linhas, justamente por ser uma marcação centrada em um volante para que o segundo, o Eric Varão, tenha essa possibilidade de se aproximar do terço final e de sair um pouco mais para o jogo. Na partida contra o Botafogo no Rio, no segundo tempo, o Capital tentou atacar um pouco mais, principalmente com as substituições, a entrada do Riquelme e etc. Isso acabou fazendo com que a equipe do DF desse muitos espaços para o contra-ataque. E por quê? Para liberar um pouco mais esse sistema ofensivo, os laterais saíram da linha de 5 e encostaram um pouco mais na linha média, fazendo alas, em alguns momentos pontas. E aí o inverso aconteceu. Deu o corredor, essa linha de 3 zagueiros não conseguiu se esparramar pelo campo todo, veio o corredor, o Botafogo começou a usar muito o seu corredor ofensivo, tanto que os principais lances do Botafogo no segundo tempo saem de cruzamentos ou dos laterais ou dos pontas, jogando bem abertos, bem espetados. Pensando agora o Capital no ataque, joga mais por dentro, já que tem o 4-4-2, não abre tantos jogadores, não tem os pontas jogando abertos o tempo todo, é claro que ocasionalmente alguém vai ocupar esse espaço, mas de forma geral é um 4-4-2 com uma dupla um pouco mais centralizada, sem pontas, o que condiciona o jogo um pouco mais por dentro, tendo também essa aproximação do Eric Varão, que é o segundo volante, o camisa número 8 normalmente do Capital, então é quase um losango ali no meio campo que dá um pouco mais de volume pelo corredor central do time do Capital. O Riquelme foi reserva no jogo contra o Botafogo, mas tem sido titular na Série D desde então. É um cara que dá muito mais mobilidade para o ataque, possibilitando a tabela, a velocidade e o deslocamento para, em alguns momentos, jogar um pouco mais aberto. Quando o Riquelme desloca para uma das pontas, existe uma possibilidade de aproximação de quem vem do meio campo, porque fica uma vaga por ali aberta. Falcão, Moisés e Adílio são jogadores que costumam fazer essa aproximação. Mais o Falcão, que é o camisa 10, mas Moisés e Adílio também costumam vir um pouco mais de trás. O companheiro do Riquelme no ataque tem sido o Wallace Pernambucano, que é o oposto do Riquelme, né? O Riquelme é baixinho, um jogador mais ágil, mais rápido. O Wallace Pernambucano é o centroavante típico. Pesadão, grandão, mas que dá muita presença na área, não faz a movimentação. É um cara que em alguns momentos sai da área para finalização, para bater forte de média e longa distância, mas que via de regra é a presença dentro da área, próximo do gol. Não à toa, é o artilheiro do time na temporada, com 5 gols marcados. Para encerrar, o Capital ataca muito mais pelo lado direito, como eu já tinha dito no jogo de ida. Isso tem a ver com o Lennon, lateral direito, experiente, sobe bastante porque tem qualidade com a bola no pé, uma das referências técnicas desse time do Capital. Ele sobe muito mais do que o Renan Luiz. É claro que isso faz em alguns momentos aparecer ali o corredor nas costas dele, o lado esquerdo do Botafogo pode aproveitar, mas ele também conduz muito mais a bola para o campo ofensivo, o que faz com que o ataque do Capital se desloque para o lado direito. E a questão do Lennon faz sentido, né? Se não tem ponta, os laterais é que normalmente precisam ocupar se o Riquelme não fizer essa movimentação. Do lado direito, o Lennon faz isso muito bem. Abraços, bom jogo, até a próxima. Obrigado, Léo, tamo juntos, conto com você em nossa live pós-jogo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Hoje nós teremos a nossa live pós-jogo, às 23h30,
ou se de repente acontecer mais algum fato, já que o Fogo anda com muitas movimentações, a gente pode voltar ali no horário do almoço ou a qualquer momento com mais um conteúdo para vocês. E o Leozão Memória Alvinegra vai contar um fato histórico para quem acompanha aqui esse nosso pré-jogo. Fala aí, Leozão. Fala, TF, fala galera de casa, bora falar de Brasília aqui nessa minha participação no pré-jogo do canal do TF. Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960 e em 1983, para comemorar o 23º aniversário da nossa capital, terra do capital, foi criado um torneio que ficou conhecido como Torneio 23º Aniversário de Brasília. Na verdade, o nome oficial do torneio era uma taça, Taça Governador José Ornelas. Então, essa competição contou com 3 equipes de Brasília, mas precisava de uma grande equipe do futebol nacional. E o Botafogo foi o convidado, se juntando ao Tiradentes, ao Taguatinga e ao Gama. O Gama jogou a primeira partida, perdeu e abandonou a competição. Então o Botafogo jogou apenas 2 vezes nesse torneio. 1-0 contra o Taguatinga, gol de Té, e 3-1 no Tiradentes, sendo os 3 gols também do Té. O Botafogo, com essas 2 vitórias, sagrou-se campeão desse torneio. Nas 2 partidas, o técnico Zé Mário escalou a mesma equipe. Paulo Sérgio, Josimar, Luiz Cláudio Osvaldo e Wagner Pepeta, Alemão, Ataíde e Sidney, Geraldo, Nunes e Té. Esse foi o time do Zé Mário para enfrentar as 2 equipes que enfrentamos no torneio de Brasília. Mas os 4 gols marcados pelo Té não foram os principais destaques. Olha só, né? O cara termina como artilheiro da competição, tendo marcado todos os gols do Botafogo, mas nenhum dos 4 gols que ele marcou teve destaque para ele. O destaque foi o gol que nós sofremos. Lembra que eu falei para vocês que o Botafogo venceu por 3-1 a equipe do Tiradentes? Pois então, esse único gol que o Botafogo sofreu na competição foi marcado por Jairzinho. Ele mesmo, bicampeão carioca e da Taça Guanabara em 1967 e 68, bicampeão do torneio Rio-São Paulo em 64 e 66 e campeão do mundo com a seleção brasileira, sendo o furacão da Copa em 1970. Em 1983, ele estava jogando pelo Tiradentes e foi por essa equipe de Brasília que ele acabou marcando o único gol que o Botafogo sofreu. O Botafogo, então, já teve problemas com o próprio Jairzinho, um dos seus grandes ídolos históricos. Mas dessa vez, contra o Capital, não teremos problemas. Isso porque não existe nenhum jogador do Botafogo que possa executar a lei do ex jogando pelo tricolor do quadradinho. E, sinceramente, o Botafogo não vai sofrer gol no jogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Grande abraço para vocês. Valeu, Leozão. Também conto contigo em nossa live pós. É isso, meus amigos. É que o Botafogo faça uma partida digna, os jogadores aproveitem suas chances e o Botafogo vença a equipe do Capital. É isso que o Glorioso precisa para chegar às oitavas e aí sim encontrar um adversário mais forte e a gente em busca desse título, que é bem palpável, né? O título da Copa do Brasil. Que o Botafogo hoje não decepcione nem os torcedores que lá estarão no estádio Mané Garrincha e, claro, os outros milhões que assistirão pela TV. Tamo juntos, beijos. Espero vocês em nossa live pós-jogo que já está programada. Tamo junto sempre, fique com Deus. Aqui é e sempre será um canal voltado para os torcedores do Glorioso. Valeu, fui, fogo nele.